Quero cumprimentar os irmãos com uma boa noite, cheia da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos no mês de maio, chamado mês da família, e para tanto gostaria de estar meditando nesta noite com os irmãos sobre o tema Minha família, quanto vale? Para tanto gostaria de me reportar ao texto de Marcos 8:36, que também está registrado em Mateus 16:26 e em Lucas 9:25, onde o texto bíblico nos diz: pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gostaria de estar meditando sobre este tema com base no anúncio que vi no YouTube. Não sei se era a título de brincadeira ou não, mas... Aliás, YouTube não. Qual é o nome daquele site onde as pessoas vendem OLX? Lá estava escrito assim: vende-se uma família, porteira fechada. Mulher, filho, cachorro, papagaio, tudo. Eu achei aquilo absurdo. Ainda tinha escrito assim, promoção. Claro que devia se tratar de algum marketing comercial. Mas isso me fez pensar: quanto vale uma família? Quanto vale a sua família? Meditando sobre esse tema, eu tive acesso a uma informação. Um certo autor escreveu uma história que serve para a gente ilustrar essa nossa mensagem. Uma criança brincava com um pequeno vaso de porcelana chinesa caríssimo, que a mamãe houvera ganho de presente de uma certa tia. De repente, ao enfiar a mãozinha no vaso, aquela criança não conseguia mais tirá-la. Amedrontada, chamou pelo papai pedindo ajuda. Os esforços foram em vão, e a essa altura toda a família estava envolvida no problema que continuava sem solução. O irmão, um pouco mais velho, de 7 anos, vaticinou: quebra o vaso. A mamãe assustou-se e protestou: tá maluco? O papai, mais uma vez, pacientemente aconselha a filhinha dizendo: Carol, estenda a mãozinha assim, estique bem os dedinhos e puxe a mão devagar, que sua mão sai. Carolzinha, churumingando, respondeu: não posso, papai, senão vou perder as minhas moedinhas lá dentro. Senão vou perder minhas moedinhas lá dentro. Todos sabemos que o texto lido não trata de questões familiares. O contexto denuncia a necessidade de renúncia por amor a Deus e ao reino dele. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nesse contexto é que se encontra o verso que acabamos de ler, que tomamos como base para essa nossa mensagem. E aí perceba que cruz aqui, ela é instrumento de morte e simboliza dedicação total e exclusiva a Ele, Jesus, e ao reino dele. Trata-se, portanto, de impedir que o ego
que o eu tome conta do centro de sua vida e dos seus atos. Esses atos não podem girar em torno de si, mas deve girar em torno de Cristo e do reino dele. Como diz o doutor Luiz Saião, tomar a cruz é mostrar disposição de sofrer e morrer se preciso for, por amor ao Senhor e ao reino dele. Deste modo, tudo quanto eu disse, se possa fazer, tudo quanto se possa ganhar neste mundo aqui, perde o sentido diante do imensurável valor do que se tem a ganhar. E perceba que ganhar, aqui no caso, já começa neste mundo aqui e prorroga-se, prolonga-se no mundo vindouro a vida eterna. Nós podemos ver em Lucas capítulo 18, de 28 a 30, Pedro disse a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus Cristo respondeu a ele: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais ainda neste mundo e posteriormente no mundo vindouro, a vida eterna. É promessa. Portanto, ainda que esse texto bíblico não esteja tratando sobre amor familiar, eu gostaria de aplicá-lo a esse tema, se vocês me permitem. Podemos, se quisermos, se entendermos que temos estrutura para isso, permanecer solteiros durante toda a nossa vida. Paulo, aliás, nos orienta a isso lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículos 7 e 8. Mas se nós resolvermos casar, precisamos entender que a vida de solteiro, onde o nosso gosto particular é quem prevalecia, precisamos entender que outrora nós é quem decidíamos sozinhos o que queríamos ou o que deixávamos de querer. Precisamos entender que se houve um tempo em que nós não dávamos satisfações a ninguém, precisamos entender que se decidimos casar, esse tempo já passou. Agora, nós deixamos de viver em função de nós para vivermos em função da nossa família. Como é que você tem vivido isso? Como você tem desfrutado disso? Eu devo destacar que essa decisão de viver em função do outro, ela tem que ser uma decisão em que nós tomemos e façamos isso com alegria. Ou seja, esse abrir mão da vontade própria, do ego, do decidir sozinho. A gente precisa fazer isso e fazer isso sem que isso seja um peso para nós. Mas precisamos fazer isso com satisfação, com alegria, naturalmente. Senão perde o sentido. A impressão que eu tenho, queridos, é que muitos têm tomado a decisão de formar uma família sem observar as implicações disso. E talvez por essa razão é que muitos, embora permaneçam casados, acabam vivendo uma vida familiar aquém do que o Senhor desejaria e estabelece na sua palavra. A implicação de casar-se é viver em função de agradar ao outro. Como Paulo, aliás, o apóstolo, registra no capítulo 7, versículo 33, que o homem, quando se casa, ele vive
em função de como há de agradar a sua mulher. E diz ainda o texto que ele aí está até dividido quando se trata de um crente. E que a esposa, lá na última parte do versículo 34 da mesma epístola, no mesmo capítulo 7, diz que também é assim: a mulher vive em função de como há de agradar ao marido. Então não é mais viver em função de si, de agradar a si e decidir sozinho. Acho interessante que quando esse mesmo apóstolo escreve aos crentes da igreja em Éfeso e também a igreja lá em Colossos, ele descreve princípios que trazem o equilíbrio nas relações familiares. E ele faz isso de modo que haja reciprocidade no trato familiar. É isso que encontramos no capítulo 5, versículos 22 a 33 da epístola aos Efésios, e também no capítulo 6, de 1 a 4 da mesma epístola, e no capítulo 3, versículos 18 a 21 da epístola aos Colossenses. Devo dizer que não há uma receita pronta para a felicidade familiar. Mas existem mecanismos que, se adotarmos, podemos tornar essa relação de um modo muito mais agradável e muito mais aprazível. Eu, geralmente, como pastor, eu procuro, antes de celebrar qualquer casamento, pelo menos 3 meses, estar trabalhando, está ministrando à vida dos noivos um curso visando prepará-los para esta decisão, que depois da gente se tornar uma nova criatura em Cristo, eu considero esta como a mais importante da vida. Ao nascer, nós não fazemos escolhas, simplesmente nascemos. Não podemos dizer nesta ou naquela barriga, nesta ou naquela família. Não fazemos escolha, nascemos. Ao morrer, também da mesma forma, chega o dia e a gente parte. Mas casar é uma escolha. A Bíblia nos ensina assim. E sobre isso eu costumo dizer para as pessoas, considerando que casar é a decisão mais importante na vida, depois que a gente se torna uma nova criatura, que escolhemos Cristo Jesus, eu costumo dizer que é melhor não casar do que, após casado, vir a separar-se. Muitas pessoas descasam-se por não saber o valor, por não saber aquilatar, não saber o que é de fato uma família. Ao exemplo do que acontece referente às coisas que tentam nos afastar do reino de Deus, muitas vezes nossas relações familiares se deterioram por ficarmos nos apegando demasiadamente às nossas moedinhas, como o caso daquela criança, e não abrimos mão delas, ainda que correndo o risco de perder algo muito maior. Me lembro, nos meus primeiros 10 anos de casado, como eu me apegava a coisinhas que muitas vezes não eram tão significantes, mas para mim eram as minhas moedinhas. Era uma porta de armário que se esqueceu aberta, era uma gaveta, era um creme dental que se apertou pelo meio, e eu ficava me apegando àquilo, e aquilo me deixava preso às minhas moedinhas. Eu não conseguia compreender as limitações, às vezes, que minha esposa poderia ter, e talvez ela também visse em mim algumas coisinhas assim. Só depois de 10 anos de casados eu comecei a aprender um pouco mais sobre isso e usar de uma certa flexibilidade, de uma certa tolerância com relação a essas coisas. Ainda que a história que eu contei no início desta reflexão tenha parecido engraçada, 3 lições nós podemos tirar dela e aplicar aqui. Todo o tempo que aquela criança ficou com a sua mãozinha presa no vaso, não foi apenas a mão, a própria criança ficou presa ao vaso. E ela segurava as suas moedinhas ali na sua mão. E isso impedia ela
da liberdade, de libertar-se, de poder usufruir dessa liberdade. Quantas vezes a mão está presa a coisinhas que podem ser toleradas, flexibilizadas. Podemos usufruir de uma liberdade tão linda que o Senhor nos dá. Segundo lugar, os maravilhosos conselhos de um pai amoroso. Lembra, o pai aconselhava: filhinha, Carolzinha, abre a mão. Muitas vezes Deus está a nos orientar na sua palavra com os seus sábios conselhos. Mas às vezes a gente despreza os conselhos do pai e obstinadamente nos apegamos a algo que, quem sabe, dali a algum tempo não terá mais um valor significativo nem para nós nem para o outro. Mas enquanto a gente está ali, a gente deixa de ouvir os conselhos de um pai amoroso e nos apegamos àquelas coisinhas. Terceiro lugar e terceira lição que podemos aplicar: ainda que aquele vaso de porcelana chinesa tivesse um valor inestimável, será que você preferiria perder a mãozinha de sua filhinha, Carol, do que quebrar aquele precioso vaso, como sugeriu um menino de 7 anos? A que você tem se apegado? Qual prazer neste mundo seria suficiente para você vender sua família? E vender aqui significa deixar, significa abandonar, significa sofrer. Eu quero lhe contar uma história sobre isso, de um profissional muito bem sucedido. Ele é dono de uma das maiores fábricas de calçado do país, situada na cidade de Franca, em São Paulo. Quem sabe você já deve ter ouvido essa experiência, ou quem sabe você já deve até ter comprado um dos bons calçados que a fábrica deste empresário bem-sucedido vende. Mas ele nos conta uma experiência dele que vale a pena compartilhar aqui sobre o tema: quanto vale a minha família? Veja o que ele diz. E eu faço questão de ler na íntegra o testemunho dele. Preste atenção. O pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro, esquecendo-se do agora. Nessa luta, renuncia ao presente. Com prazer e orgulho, a cada ano, preenche a sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítios, casa de praia, automóvel do ano, tudo isso custou dias, semanas, meses de luta. Se partir de repente, já cumpriu sua missão. Não vai deixar a família desamparada. Esse homem se esquece, prossegue ele, de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda. Naquelas modestas linhas, quase escondidas, onde se lê declaração de dependentes. São filhos que colocou no mundo, a quem deve dedicar o melhor do seu tempo, a família que ele decidiu constituir. Os filhos só querem um pai para conviver, dialogar e brincar. Os anos passam, os filhos crescem e o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro que nem participou de suas pequenas alegrias. Não teve tempo para assistir à coroação da sua filha como rainha da primavera. Lembra desse tempo? Um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados.
a filhos órfãos de pais vivos, porque estão entregues, o pai de um lado, a mãe do outro, a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência. Depois de uma dramática experiência, prossegue ele, depois de uma dramática experiência pessoal vivida, a mensagem que tenho para dar é: não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15 absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações. Isso me custou longos anos de afastamento de casa, viagens, cursos, estágios, plantões no jornal, madrugadas no estúdio de televisão, uma vida sempre agitada, tumultuosamente apaixonante na dedicação à profissão, que foi, na verdade, mais importante, diz ele, do que a minha família. Agora, estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí um futuro penosamente e não sei o que fazer com ele. Pois, depois da perda de José Carlos e Mariana, não sei o que fazer. Me pergunto, de que vale tudo que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso junto com a gente? Se o resultado, diz ele, de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses bens todos não restasse mais nada do que cinzas, isso não teria a menor importância. Não ia provocar o menor abalo em nossas vidas, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo diante de tudo. Se o dinheiro não foi capaz, diz ele, de comprar a cura do meu filho amado que se drogou e morreu, se o dinheiro não foi capaz de evitar a fuga da minha filhinha que fugiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícias, para que serve o dinheiro então? Para que ser escravo dele? Ele prossegue dizendo: eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por essas duas únicas linhas que tive de retirar da minha declaração de imposto de renda. As linhas onde constavam esses dois dependentes meus, os nomes de José Carlos e Mariana. E como doeu, diz ele, retirar essas linhas na declaração de 1986, ano base 85. José Carlos, diz ele, morreu aos 14 anos de overdose. E Mariana fugiu um mês antes de completar 15 anos. Quanto vale a sua família? Pare para pensar. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qualquer prazer que este mundo aqui possa nos dar, qualquer satisfação, por melhor que seja, esse é o sentido de mundo inteiro. O que eu daria? O que poderia comprar? A que eu me dedicaria em lugar não só do meu bem-estar aqui, mas também do meu bem-estar na eternidade? Vale aqui, se me permitem aplicar com relação à família. Um certo cantor popular disse: de que vale tudo isso se você não está aqui? Quanto vale a sua família? Eu devo dizer, queridos, a título de conclusão,
após a sua salvação, sua família é o bem maior que Deus lhe deu. Independentemente se você é filho ou filha, se você é irmão ou irmã, se você é pai ou mãe, se você é esposa ou se você é marido, vocês têm um vínculo divino. Foi Deus que lhe deu isso. Família, foi Deus quem criou, quem instituiu família. Qual o valor deles para você? Como filho? Qual o valor da sua família? Como pai? Qual o valor da sua família? Como filha, como mãe, como irmã? Qual o valor da sua família? O mundo inteiro não seria suficiente para comprar. Esse foi o anúncio que eu vi lá. Se eu não me engano, o LX. Eu não sei bem como é o nome desses sites, mas se eu não me engano, o LX. Vende-se uma família. Por quanto você venderia a sua? O que você seria capaz de se submeter para que a sua família pudesse viver esse espírito maravilhoso de família? Do que você abriria mão? As moedinhas? Você soltaria? O vaso chinês? Você quebraria? Qual é o seu vaso chinês? Que são as suas moedinhas? Qual o valor da sua família? Que nós possamos agradecer a Deus todos os dias pela família que Ele nos deu. Saiba que toda família tem problemas. A sua não é diferente da dos outros. Não é melhor nem é pior. Mas é a sua família. Trabalhe. Peça a Deus sabedoria, orientação, para que possa ter e se dar e ser cada dia uma família melhor. Que Deus nos abençoe. A música que estava tocando diz assim: Ei, esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou para ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, sua esperança terminar, sua fé esmurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e às vezes te faz esquecer aquilo que Deus prometeu, e que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Eu não conheço bem a letra. Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Que Ele nos abençoe, amém? Que Ele nos abençoe. Obrigado, Santo Deus, pelo teu santo recado às nossas vidas nesta noite. Que nós possamos, ó Deus, te agradecer todos os dias pela família que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. E que possamos trabalhar cada dia mais, Senhor, cada dia mais, para fazer da nossa família uma família melhor, de modo que sirva para abençoar tantas outras que carecem de um referencial onde está a tua presença, para que possam, ó Deus, assim também desfrutar desta felicidade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu santo recado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?